Uma das maiores dificuldades para uma boa parte das pessoas é admitir sua condição humana, a nossa condição humana, que por mais que sejamos espíritos, que temos uma evolução grandiosa pela frente, assim como já evoluímos tanto ao ponto que chegamos hoje, com certeza já tivemos várias encarnações de aprendizados, onde erramos e acertamos, onde adquirimos experiências, onde galgamos passos importantes em termos de aquisição de sabedoria, de muitos aprendizados, de habilidades que nos trouxeram até aqui. Nós temos que entender que não podemos fugir da nossa condição humana. E, infelizmente, uma boa parte das pessoas tenta fugir de suas condições humanas. Ou seja, por maiores que sejamos do ponto de vista do eu sou, das nossas potencialidades como co-criadores, temos que entender que aqui na Terra, se você está reencarnado, se você está reencarnada, é porque você precisa. Se você está reencarnado, se você está reencarnada, é porque você quis também estar aqui reencarnado. Se você está reencarnado ou se você está reencarnada, é porque você vibra com as condições deste planeta aqui. Portanto, é ilusão algumas pessoas que estão no processo, por exemplo, agora, de uma chamada transição planetária. Alguns se dizem seres de outros planetas que estão aqui para ajudar os pobrezinhos terrenos, né, terrícolas, etc. Só que, se aqui reencarnou, é porque tem condições vibratórias condizentes com a questão da Terra e mais, não está aqui como salvador de ninguém e não está aqui como um anjinho maravilhoso que veio só salvar os seus irmãozinhos nefastos, os seus irmãozinhos coitados. Não, não se pode olhar assim. Portanto, é ilusão você achar que um ser que está aqui reencarnado, que já chegou aos seus 20, 30, 40 anos de idade e ainda não fez nada tão diferente dos demais, achar que essa pessoa vai ser o grande guru, porque ele se diz que veio de outro orbe. Não é bem assim. Todos nós, na realidade, somos de outros planetas, nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, estamos aqui por N motivos. O fato é que, se aqui estamos, não temos essa condição evolutiva tão maior do que os outros que estão conosco. Isto também é ilusão. Às vezes temos uma sabedoria maior, um discernimento maior. Claro que, como o processo é muito individual, nós temos às vezes condições de ajudar outras pessoas, ajudar não só em termos de assistência social, mas ajudar em termos de orientação, de reflexão, de palestras, a orientar de alguma forma, ser um professor, um orientador, ou seja, existem várias formas de ajudar, com escuta ativa, com escuta fraterna, etc. No Centro Espírita eu já ajudei muitas pessoas fazendo o trabalho de atendimento fraterno, onde a gente fica numa sala reservada e fica só a gente e a pessoa que entra, e a pessoa ali se sente à vontade para externar tudo que precisa, fala coisas do coração, fala coisas da alma, fala coisas muito privadas, fala segredos, sim. O atendimento fraterno das casas espíritas, em alguns momentos, é como se fora o momento de confissão da Igreja Católica, né? As pessoas acabam utilizando para esse sentido. Também sentem confiança no ambiente e no atendente, no dirigente da casa, na pessoa que está ali, e acabam confidenciando coisas que estão gerando com certeza culpa, angústia, não é? Remorso, e as pessoas precisam desabafar. Então o atendimento fraterno das casas espíritas, por exemplo, acaba sendo um local de muita terapia, um local terapêutico e energético que ajuda muitas pessoas, né? Assim, eu também fui beneficiado por aquele processo, porque quem se coloca para ouvir, para ajudar, também é o grande beneficiado, às vezes o maior beneficiado de todo esse processo. Também não é nenhum santo por estar ali. É uma pessoa que se coloca, que ajuda, que cede tempo da sua vida, que se dedica
aquele trabalho que não é fácil também. Às vezes no final do dia a gente está cansado energeticamente, a gente está sobrecarregado, assim eu ficava. Mas em outras vezes a gente estava muito mais energizado, porque parece que naquele dia que tinha mais gente, que teve mais trabalho, a gente sai melhor. Em vez de sair mais cansado, a gente sai mais energizado. Isso acontece justamente pela boa vontade do trabalho feito, que nos dá uma energia, porque os benfeitores espirituais ajudam. Então, eu quero dizer com isso que no atendimento fraterno, por exemplo, da casa espírita, né, eu já ouvi de tudo, mas de tudo mesmo que você possa imaginar. Pessoas que procuram um atendimento fraterno para problemas comezinhos, questões que a gente acha até que nem deveria levar para um atendente fraterno, para um centro espírita, mas as pessoas levam. Que tipo de situação, por exemplo? Levam situações comezinhas como briga de vizinho, briga de comércio, briga de família, briga de marido e mulher, incompreensões no lar, problemas financeiros, problemas dos mais variados que você possa imaginar. E fazem confidências também que nunca fizeram a ninguém. Veja o grau de conectividade que eles sentem e que se sentem à vontade para revelar segredos. Segredos dos mais variados, inclusive alguns deles que, se fossem ditos em praça pública ou se fossem ditos em família, se fossem ditos publicamente, essas pessoas poderiam até ser denunciadas, algumas poderiam ser presas, outras pessoas poderiam sofrer retaliações sociais, enfim, uma série de questões, porque são segredos muito fortes. Veja que, ao passo disso, o atendente fraterno tem que ter aquela postura de ouvir e guardar aquele segredo também, não tornar público o que foi conversado ali em particular. E como nós temos a nossa dimensão humana, nós em algum momento aquela coisinha fica coçando a gente para a gente dizer, né, que a gente é humano. Então em algum momento fica aquela coisa, a gente tem vontade de comentar às vezes algumas coisas. Aí é quando tem uma xícara de café, a gente toma, bebe um copo d'água para não falar o que não deve e guardar aquele segredo, porque foi de muita confiança. A pessoa de repente passou 30 ou 40 anos de uma vida guardando uma coisa, sofrendo com o segredo, e foi revelar para você. Veja a responsabilidade que você tem de sustentar aquilo, né? E que, se um dia tiver que comentar, que comente, mas sem dizer quem foi que falou aquilo, quem foi que disse, preservando a identidade, né? Preservando a identidade, preservando aquela pessoa, aquele CPF que falou, que revelou determinada situação. Começa a chover aqui agora. Já ouviu o barulho da chuva aí? Então, já aconteceu comigo. As pessoas contaram e revelaram segredos fortíssimos de suas vidas. Fortíssimos, fortíssimos. Né? Coisas, como eu digo, das coisas mais simples até situações muito complexas. Né? Já aconteceu comigo, para você ter uma ideia, de uma pessoa, um marido, passou 3, 4, 5 anos depois, um marido ligou para mim perguntando o que é que a esposa dele disse no atendimento fraterno, e se no atendimento fraterno ela disse que traiu ele ou não. Olha que coisa interessante, né? É uma pessoa que perguntou a mim, porque foi o casal para ser atendido, e aí foi separadamente. Eu atendi o esposo, depois a esposa. Passaram 3 ou 4 anos, o esposo ligou para mim perguntando se eu lembrava se a esposa dele falou no atendimento fraterno, se falou isso ou aquilo outro, se falou que traiu ele, se confidenciou a mim uma traição. Veja, eu realmente não lembrava, e eu disse para ele: eu não me lembro desse detalhe. Não foi uma força de expressão, de resposta, porque realmente eu não lembrava. Aliás, a gente atendeu muita gente durante alguns anos. A cada sábado era muita gente. E realmente eu não lembro dos detalhes das conversas que tive com as pessoas. Posso lembrar esporadicamente de um caso ou de outro, mas a grosso modo eu não lembro de quase nada do que foi conversado, o que é muito bom, aliás. Só uma coisa aqui e outra ali mais forte que a gente lembra por algum motivo. Mas até hoje a gente guarda essa coisa secreta, o respeito a quem teve confiança, a gente. E como eu estava falando, esse marido quis saber sobre a esposa. Eu digo: olha, realmente eu não lembro o que ela falou.
ela comentou algumas coisas sobre o casal, o relacionamento, assim como ele também, mas eu não me lembro detalhes do que foi dito, ou se falou mal do esposo, falou mal da esposa, coisas que também seriam normais numa vida de casal. Às vezes você está com raiva de alguma coisa, está indignado, é uma situação que se tenta conciliar de uma maneira para não atrapalhar ninguém e conciliar. Então provavelmente um falou do outro e geralmente não falou coisa boa, mas daí a me lembrar que ela falou que traiu ele, realmente eu não lembro. Pode até ter falado, pode ter falado. E se falou, eu também estou certo e estive sempre certo de guardar aquele segredo. Porque eu conhecia já esse rapaz, já conhecia ele, já tinha uma amizade, um coleguismo com ele, porque já trabalhamos juntos profissionalmente, mas não é por isso que eu iria também abrir uma exceção para ele, para revelar um segredo que uma pessoa depositou em mim com total confiança. Então, mesmo que eu lembrasse que ela falou que traiu ele, eu não diria a ele. Nesse momento, mais forte ainda do que a amizade que eu tenho a ele, é o momento de respeitar, né, aquele segredo que foi confidenciado. Não tem a menor dúvida, senão o atendimento fraterno perderia a sua funcionalidade básica de acolher, de consolar e de ouvir muitos segredos, muitas situações que as pessoas contam espontaneamente, né? Então isso aconteceu, um caso. Um outro caso, por exemplo, que aconteceu foi de um cidadão que confessou um roubo, né? Confessou um roubo muito forte. Por exemplo, ele roubava o banco através de aplicativos, né? De situações que ele conseguia fazer e extrair dinheiro da conta das pessoas, mesmo à distância. Ele tinha um mecanismo, né? Me parece que era ele com outra pessoa, ele tinha um mecanismo de extrair, de tirar da conta das pessoas o que ele queria. E assim ele fez com algumas pessoas, tirou e nunca foi descoberto, né? Então veja que nesse momento a pessoa estava confessando o que? Um crime, né? Mas eu não estava na delegacia de polícia, eu não era delegado, eu não era uma pessoa que estava sendo um investigador. Não cabia a mim, em nenhum momento, entregar essa pessoa publicamente à polícia, nem a ninguém, porque eu estava no meu trabalho espiritual como um atendente fraterno, atendendo um ser humano como qualquer outro que confiou em mim, depositou em mim confiança para falar uma situação muito pessoal, não é? Então naquele momento não cabia a mim ser um cancelador, como tantos são, e não cabia a mim muito menos levar adiante essa confissão para tentar prejudicar essa pessoa, de maneira nenhuma. Então assim ouvi, assim dei algum esclarecimento, dei alguma palavra que também não me lembro o que disse. Muitas vezes no atendimento fraterno a gente não lembrava, eu não lembrava o que eu tinha dito. As pessoas às vezes diziam: você falou tal coisa para mim, tal coisa aconteceu, tal coisa foi do jeito que você desenhou, do que você assinalou. Eu não me lembrava, realmente eu não lembrava. Primeiro, porque a gente na hora está tão concentrado ali e querendo desempenhar muito bem aquela função que a gente não lembra detalhes. É muita gente que passa. E depois, porque em algum momento daqueles momentos também eu estava acompanhado espiritualmente pela mentoria da casa, por alguns espíritos amigos que me ajudavam nessa orientação e, consequentemente, também muitas vezes eu estava mediunizado em alguns momentos. Então eu também não lembro, entendeu? Essa é que é a grande realidade. E o que lembro, sempre procurei guardar, como até hoje guardo. Guardo a identidade secreta de algumas situações, né? Então é isso. O que é que eu quero mostrar com isso? Ninguém foge à sua condição humana. Seja rei, seja princesa, seja príncipe, seja rainha, seja presidente da república, seja governadora, seja vereadora, seja vereador, seja podre de rico, seja um liso, um pobre, todo mundo tem a sua condição humana. Alguém pode dizer: ah, mas eu vim das Pleiades de não sei onde, eu vim de outra galáxia, eu vim de Andrômeda. Ok, seja muito bem-vindo. Mas aqui na Terra, todo mundo na hora do almoço, quando a fome aperta, vai querer comer o feijão com arroz, cara. Todo mundo vai comer o feijão com arroz e farinha, não tem jeito. Você pode ter vindo da galáxia
que o parta, como diz a história. Qualquer uma. Não tem essa coisa. Não tem esse negócio. Chegou aqui, entrou aqui, todo mundo vai ter fome, todo mundo vai ter sede, todo mundo vai ter frio, todo mundo vai ter calor, né? Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa fazer as coisas que todo mundo faz. Então não tem essa de dizer que veio de tal lugar, coisa que tenha vindo, ótimo, que desempenhe o seu papel, como eu também não sou daqui, vim de outros locais, né? Outras pessoas também. Ou seja, ninguém é daqui. Então, não nos apeguemos a esses detalhes, né, para tentar colocar alguém como se fosse um grande ser iluminado. Não. Temos pessoas iluminadas, temos. Aliás, todos nós somos iluminados e podemos ser cada dia mais. Só depende da gente. Agora, não devemos colocar ninguém num patamar de uma superioridade sem fim ou de uma santidade, como algumas pessoas colocam, as pessoas fanáticas religiosas que procuram sempre padres, pastores, palestrantes espíritas e médiuns para colocar num patamar de seres intocáveis e seres santos, santificados. Não. Aqui a gente vem justamente mostrar que todo mundo tem a sua dimensão humana, que todo mundo, por mais benfeitorias que faça, também tem a sua dimensão humana. É apenas isso que a gente quer mostrar. E com isso a gente não quer crucificar ninguém. Quando a gente faz uma crítica aqui a um médium, a um dirigente espírita, a um palestrante espírita, não se trata de crucificar. Não. Agora se trata de mostrar que fulano de tal e fulano de tal também tem a dimensão humana, que é negada pelos fanáticos religiosos, por aqueles também que hoje em dia há uma nova equipe de fanáticos, que são os fanáticos intergalácticos, né? São as pessoas que viram fãs de fulano ou de fulano porque disse que veio da galáxia tal, do orbital, porque são pleidianos, sirianos, arcturianos ou qualquer coisa dessa. Então, é como se fosse que essas pessoas, porque dizem que estão vindo de lá, que também não tem exatamente como medir isso, uma prova efetiva disso, isso é muito no campo da especulação e do vamos dizer, de algumas coisas que levou você a entender isso, ok? Cada um tem a sua percepção individual, não quero entrar nesse mérito, mas se for realmente de fato, ótimo, né? Também pode não ser, então quer dizer, é preciso ter muito cuidado com essas questões, do ponto de vista de que, independente de onde nós viemos, aqui estamos na Terra. E se aqui estamos, temos que viver de acordo com o regramento, o padrão vibratório desse planeta, né? Apesar de sermos pessoas que temos capacidades de ir mais além, em alguns momentos nós vamos mostrar, apresentar a nossa dimensão humana. E a nossa dimensão humana tem o quê? Egoísmo, agressividade, tem o quê? Tem o quê? Vaidade, tem o quê? Tudo que o ser humano tem. O ser humano é capaz de fazer as coisas mais bonitas, mais belas que se pode imaginar. O ser humano também é capaz de fazer as coisas mais detestáveis, as coisas mais abomináveis que se pode imaginar. Ou seja, aqui nós estamos sempre nessa linha tênue, né? E o bem e o mal fazem parte, se casam. O bem e o mal formam realmente um casamento astral. É mais ou menos o que Raul Seixas diz naquela música, oi, oi do trem. Então é aquela coisa, lá vem o bem e o mal, de braços e abraços, o bem e o mal, de braços e abraços, no romance astral. Mais ou menos assim a letra. Então, é isso. Nós temos que admitir a nossa condição humana, e muitas vezes as pessoas não admitem. As pessoas querem que os seus santos imaginários sejam intocáveis. As pessoas fanáticas querem que os seus santos de estimação sejam bem cuidados e ninguém pode criticar nem levantar uma suspeita ou uma dúvida sobre nada, né? Por isso que, vez por outra, aparecem aí advogados e advogadas de Chico Xavier, de Divaldo, do Espiritismo, como se eles precisassem, né? Como se o próprio Espiritismo precisasse. Não, não precisa. É uma questão de observação de cada um
e de cada um admitir sua dimensão humana, apenas isso, né? É uma questão muito tranquila de ser administrada. Não precisa pessoas aí estarem buscando ser os defensores e os advogados, né, ferrenhos, o que prova ignorância, o que prova é uma mentalidade religiosa e fanática, por mais que se negue isso, é a grande realidade do que existe, né? Então, a gente aqui apresenta, então, uma situação de termos a nossa condição humana, como, por exemplo, veio agora na mente uma lembrança. Às vezes, se comenta e se critica, por exemplo, que o dirigente espírita A, B ou C ou D, ou o padre A, B ou C ou D, ou o pastor, mas principalmente isso com relação a dirigentes espíritas e palestrantes espíritas, às vezes se critica o fato de que, mesmo eles sendo dirigente espírita e palestrante espírita, conhecendo que existe a imortalidade, conhecendo que existe espíritos, conhecendo essa realidade da eternidade, da imortalidade, etc., mesmo assim eles têm medo de morrer, né? Porque quando se veem doentes, fragilizados, acamados, ou envelhecidos, ou quando estão com alguma enfermidade grave, ou em algum momento de pânico ou de tristeza, eles também admitem, ou mesmo que não admitam, apresentam sinais de que estão com medo da morte, né? E as pessoas criticam eles, mas como é que fulano é espírita, é médium, né? Tem toda a certeza da vida após a vida e tem medo de morrer, né? E tem medo da morte. Isso é muito criticado, eles sofrem críticas nisso, né? E aí é importante, eu faço o contraponto. Olha aí, eu que sempre critico os médiuns, ou às vezes os dirigentes espíritas, aqui eu defendo, no sentido de dizer que isso é normal da condição humana. Ou seja, por mais que o camarada seja palestrante espírita, dirigente espírita, médium espírita, que conheça a comunicabilidade com os espíritos, que já tenha provas mais do que suficientes da vida após o desencarne aqui, por mais que ele tenha tudo isso de maneira muito tranquila, já tenha comprovado isso, na hora que ele se sente frágil, na hora que está se aproximando um desencarne, na hora que se tem uma doença grave, que fica com medo de morrer, mesmo que ali não morra, mas que a gente acha que às vezes parece que vai, né? Tem às vezes algumas doenças que em algum momento não tem como a gente não pensar, poxa, parece que agora eu vou, parece que agora não tem jeito. Algumas doenças às vezes pegam e ficam um tempo com a gente e a gente acaba achando que aquilo pode levar ao desencarne, como realmente pode. Em alguns momentos acaba não levando, mas poderia levar. Então, nesse aspecto, eu defendo todos esses que apresentam esses sinais de medo e que admitem ou até não admitem, mas mostram que estão com medo. Sabe por quê? É condição humana. Faz parte da condição humana. Ou seja, eu, você, qualquer pessoa, por mais esclarecida que seja, por mais conhecedora do plano espiritual, por mais certa e confiante que esteja, por mais convicta que seja de que a vida não acaba, de que aqui só ficará o corpo, mesmo assim, nós temos o medo. Nós temos medo. Sabe por que nós temos? Porque isso faz parte da condição humana. E sabe por quê? Por mais que a gente tenha certezas sobre a vida, além da vida, nós também temos dúvidas. Muitas vezes as pessoas não admitem que têm dúvidas, porque querem passar a impressão que são grandes mestres e professores que sabem tudo. E é mentira. Ninguém sabe tudo. E existem controvérsias. Então, nós temos algumas certezas, mas também temos muitas dúvidas sobre a erraticidade, sobre os planos astrais, sobre os planos espirituais. Por mais que já tenha sido falado, detalhado em várias obras, em vários livros, em várias experiências e as nossas próprias experiências, por mais que tenha tudo isso, na hora H, primeiro existe aquela situação de que todo mundo tenta conservar o corpo, né? É um processo de tentar conservar o corpo, é um processo de tentar adiar ao máximo a morte. Todo mundo tenta adiar ao máximo a morte, né? E em segundo lugar, a nossa condição humana também faz com que a gente, por mais que tenha algumas certezas, também tenha alguns medos, porque também existem algumas incertezas. Ou seja,
Existem situações que nós só saberemos quando realmente formos, porque nós não temos aqui a lembrança de outras passagens. Então, só quando a gente fizer o caminho novamente é que a gente vai ter alguma certeza, perceber e ver alguns detalhes que nós não sabemos ao certo. Por mais estudiosos e conhecedores que sejamos, aquela pessoa que tenta mostrar que sabe tudo, que conhece tudo, milimetricamente do plano dos planos espirituais e do que acontece após o desencarne, tintim por tintim, todos os mínimos detalhes, é uma profunda conhecedora ou conhecedor de tudo, é uma pessoa das duas uma. É uma pessoa que está viajando na maionese, numa soberba que não deveria ter, ou uma pessoa que faz um personagem de um grande guru, né? De ter uma grande sabedoria para além do que tem, para também mostrar tranquilidade e certeza absoluta de todas as coisas, o que não é verdade. Porque por mais que sejamos estudiosos, temos certezas, mas também existem algumas dúvidas que não podemos cravar, algumas situações que não podemos cravar. Só saberemos quando voltarmos a viver aquela situação. Então isso é muito importante ser dito aqui nesse vídeo, diante de um momento que nós estamos, que aparecem tantos gurus e tantos sábios ou pseudos sábios para querer dizer isso ou aquilo, que donos de verdades absolutas, né? Donos de verdades incontestáveis, né? Então é muito importante a gente ter isso aí, para que a gente entenda e admita a nossa condição humana. Não importa de onde viemos, não importa a nossa grandeza espiritual, o nosso estudo, não importa a nossa inteligência nem a nossa sabedoria, se nós não admitirmos que estamos dentro de um corpo de carne no planeta Terra, diante estas vibrações densas que aqui estão, portanto, ninguém foge à condição humana. Essa que é a grande realidade, tá bom? É isso que eu queria dizer a vocês nesse vídeo. Se você gostou, por favor, ajude o nosso canal, tá? Compartilhe o vídeo, manda para um bocado de gente. Eu sei que você tem uma lista grande de amigos aí no seu telefone, WhatsApp, né? Nas suas redes sociais. Então, por favor, se você quer ser um colaborador, uma colaboradora da luz, mande isso para o máximo de pessoas possíveis, tá? Manda aí, pede para a galera pelo menos se inscrever no canal para dar um apoio, tá? Para fazer aqui o número de seguidores crescer, que a gente precisa. A gente vem se esforçando. Vamos trazer na sexta-feira uma grande convidada para a live aqui às 20 horas. Assista sexta-feira a live aqui do canal. Vai ser às 20 horas. Vai ser uma grande live. Uma live, a nossa primeira grande live do canal com uma convidada especial, como está trazendo. E quero dizer a vocês, não quero antecipar, nem falar coisas por antecipação, mas nós temos pessoas já engatilhadas, pessoas já agendadas para participar das nossas lives, pessoas maravilhosas que vão trazer muito conteúdo e sabedoria para a gente. Inclusive grandes nomes conhecidos, tá? Que eu tenho contatos, e outras pessoas que também são grandes, porque todos são grandes, independente de o nome ser mais conhecido ou menos conhecido. Eu só trago aqui, só vou trazer para o canal pessoas que são habilitadas, pessoas que são legais, que são bacanas, que entendem o propósito, que estão com a gente e que são pessoas que são inteligentes e capazes de trazer conteúdo ao canal, tá bom? Então, por favor, tá? Nos ajuda. Vê aqui a descrição do vídeo, tem um grupo do WhatsApp, tá? Que é para maiores de 18 anos que estejam a fim de estudar de verdade, interagir conosco. Entra aqui no grupo do WhatsApp e você é minha convidada a se inscrever no canal agora, meu convidado a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo, ativar o sino das notificações, porque aqui nós temos vídeos a qualquer momento. E nós temos lives também toda sexta-feira, às 20 horas, como também a qualquer outro dia e horário, a depender de um tema específico ou de algum convidado, alguma convidada, tá? Fica com a gente, não esquece o like, compartilha, ajuda o canal a crescer, para que o YouTube possa indicá-lo para um maior número de pessoas. Faz o seguinte, vê tua lista aí de WhatsApp e manda para as pessoas, compartilha esse vídeo para as pessoas do grupo do WhatsApp, pede para as pessoas se inscreverem no canal. Custa alguma coisa isso? Não, não custa, tá? E se quiser ajudar colaborando com um Pix, aí na descrição tem para você mandar um Pix, tá? Que a gente precisa, até para ajudar a gente também, que esse aqui é o meu trabalho, minha dedicação diária também.
Então nos ajuda financeiramente, se você puder, qualquer quantia, e nos ajuda minimamente você, compartilhe o vídeo, pede para teus amigos se inscrever no canal, tá? Para dar essa força. Manda para mais gente, grupo de WhatsApp. Você pode fazer isso, não custa nada, e eu te peço humildemente, tá? Compartilha, ativa o sino das notificações, não esquece o like, comenta o vídeo e junta mais gente e traz para cá. Vamos juntos!